Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de funcionalidades do sistema DataC. Hoje iremos falar sobre as principais novidades da liberação de versão 214.00 para os módulos contábil e fiscal. Bom, para isso iremos acessar a opção de Sistema, Versões. Dentro do módulo Fiscais, a liberação realizada no dia 22 de junho de 2025, ela conta com 9 melhorias dentro do sistema. A primeira delas é a possibilidade de exportação do SPED CMS-PI configurando o perfil no cadastro de empresa. Bom, para isso a gente vai estar vindo agora em Arquivo, Empresa, Manutenção do cadastro, Parâmetros gerais. Nessa tela agora é possível a gente fazer a definição, qual que é o perfil que a empresa sempre vai utilizar ao se gerar o arquivo do SPED. Então a gente pode definir, por exemplo, aqui o perfil A. E também uma outra novidade é que a gente consegue agora marcar também que todo mês essa empresa vai estar fazendo o preenchimento do K200 para fins de parametrização. Uma vez que isso aqui definido, esses dois parâmetros, a gente pode gravar a informação. E agora toda vez que a gente vier em conexões, exportação para o SPED CMS-PI, ele já automaticamente já preenche, o perfil do informante, conforme declarado, e também já marca a opção de bloco K, necessitando apenas tendo a necessidade de fazer o indicador de qual que é o inventário, do estoque que vai ser utilizado para esse preenchimento. Dessa forma, ele dá uma segurança a mais para que não deixe que o usuário esqueça, o preenchimento dessa informação do K200 todo mês, tá bom? Então é um parâmetro essencial, e super interessante para essa rotina do fiscal de entrega do SPED. Bom, voltando aqui na funcionalidade de versões, o próximo item é a ferramenta de registro de duplicatas para remover duplicatas sem pagamento. Bom, muitas vezes, a gente tem aqui no registro de entrada ou de saída a questão de importação de duplicatas, vindo de XML dos seus clientes ou preenchimento, e às vezes a pessoa acaba usando a condição de pagamento à vista. Então, as duplicatas acabam ficando registradas sem nenhuma necessidade. Então, você pode ver que eu tenho várias duplicatas aqui, nenhuma delas tem data de pagamento, e foi colocada agora aqui dentro das ferramentas, na opção de registro de duplicatas, uma possibilidade da gente fazer o filtro, por exemplo, 55 apenas, Eu não vou usar a condição de pagamento. E eu posso agora marcar essa opção aqui, ó, remover duplicatas sem informação de data de pagamento. O sistema vai simplesmente apagar aquelas duplicatas que não estão baixadas apenas, As já baixadas ele não vai apagar. Então agora a ferramenta ela tem dupla funcionalidade. Ela pode tanto inserir as duplicatas, Que eu não, se eu não marcar aqui, como também ela pode remover as duplicatas que estão inseridas, mas que não vão ser utilizadas. Então a gente pode, até a palavra de segurança aqui, confirma exclusão. Ela faz habilitar o botão que vai remover as duplicatas daquele período, para todas aquele filtro de modelo 55. Ou seja, não havendo mais a necessidade, de contactar o nosso suporte para muitas vezes a gente fazer essa exclusão pelo banco de dados, como já aconteceu em outras oportunidades. Beleza? Bom, voltando aqui nas notificações de versão, o próximo item foi a integração do DAI para o estado de Minas Gerais, com erro de múltiplas guias com até 20 registros. Bom, o que significa isso? Quando você fazia, o gerenciamento do DAI dentro do DataC, o DAI consolidado, que é a parte de antecipação diferencial, o sistema tinha um limite de até 15 guias apenas por DAI consolidado. A gente conseguiu resolver esse problema agora, porque às vezes você tem, por exemplo, 18, notas fiscais, ou então 50 notas fiscais dentro de um mesmo mês que você vai ter que apurar o DAI para recomposição. O que o sistema faz agora? Ele passou de 15 notas fiscais por guia consolidada e passou agora a colocar 20 notas fiscais por guia consolidada, que é o mesmo limite que o próprio site do Ciari atende. Então a gente conseguiu aumentar o limite, de notas fiscais por DAI a ser impresso. Isso vai agora ficar alinhado diretamente com o próprio site do Ciari. Bom, a próxima opção à disposição agora do cliente é exportação de arquivo SPED CMS-PI, que é erro na quebra de linha do registro 0450. O 0450 seria aquela informação que está na observação do arquivo SPED, informação complementar às vezes e tal. E muitas vezes o pessoal copia e cola, e aí isso acaba criando uma linha, quebrando a linha, e ao gerar o arquivo isso causava um erro de estrutura no arquivo. Isso foi resolvido pela DataC agora para que não volte a acontecer novamente.
Bom, o item 5, exportação de SPED CMSPI, código IBGE contra o exterior, registro dos participantes, que é o 0150. O que que significa? Significa que ao um participante ele ser de fora do Brasil, o sistema automaticamente agora coloca o código IBGE como 99999, uma vez que você tinha que colocar isso dentro do cadastro do país, né? Então agora não, agora é uma rotina automática dentro do sistema DataC. Bom, o item 6, registro de entrada e recomposição diferencial de alíquota. Opção de data de entrada como fato gerador. Até essa versão, por padrão, o sistema sempre acrescentava a guia como data de fato gerador sendo a própria emissão da nota fiscal de entrada para cálculo de recomposição de FAO, como manda a legislação, né? Só que agora isso é um parâmetro dentro do sistema, porque igual alguns clientes me informaram, né? Os clientes costumam mandar em atraso essas notas de entrada. E aí, se ele já deixa a responsabilidade ciente com o cliente, para que caso isso aconteça, a parametrização dentro do sistema DataC agora, aqui em parâmetros gerais, você vai poder optar por utilizar a data de entrada como fato gerador da guia de antecipação diferencial do CMS. Ou seja, eu vou gravar aqui, quando vier no registro de entrada e uma nota fiscal de fora de Minas, por exemplo, eu precisar calcular a antecipação, ele agora vai passar, por exemplo, se eu colocar 20 do 5, desculpa, aqui vou colocar dia 31 do 5, e a emissão dela é 27 do 5. Quando eu fizer a nova registro aqui embaixo, ele já vai passar a usar não mais a data de emissão da nota, mas sim a data de entrada, que é 31 do 5, como sugestão, tá? Nada impede você vir cá e mudar essa data. É apenas um pedido de um cliente, né? E alguns clientes que me pediram para poder deixar isso como uma configuração dentro do sistema. Bom, o próximo item aqui da versão do livro fiscal é a questão do registro de entrada, sincronização de Sintegra e SPED com 6 dígitos no número. Bom, como né, a gente já anunciou no próprio projeto do Hub DFE, existe aqui na nossa escala de entrada agora a opção de você fazer o sincronismo das duplicatas, chave de acesso e situação dessas notas. O que que essa ferramenta faz? Ela, basicamente, ela pega essas notas fiscais que estão aqui, pelo número, pelo CNPJ do fornecedor, e vai lá no Hub DFE e localiza essas notas e preenche as duplicatas que não veio na importação do SPED ou não veio na importação do Sintegra. E acrescenta essas duplicatas aqui, né? Isso já é uma coisa que já tinha sido anunciada. O que acontece é que quando for uma importação de Sintegra, a ferramenta acaba não reconhecendo, né, todos os números da nota fiscal. Por exemplo, essa nota fiscal aqui é uma nota fiscal que tem mais do que 6 dígitos. Só que o Sintegra, né, por limitação dele, trouxe apenas 6, não trouxe 7, por exemplo, ou 8 ou 9, que é o máximo. Então a ferramenta não estava conseguindo trazer as duplicatas para poder considerar essas notas fiscais que têm mais do que 6 caracteres. Agora não, agora a gente conseguiu criar uma alternativa para poder aí sim buscar essas duplicatas, né, mesmo sendo arquivos se integra, né, não contendo todas as numerações disponíveis, tá bom? Voltando aqui novamente, a gente tem agora o item 8, auditoria de entrada e saída, valor contábil na sincronização com o Hub DFE. Então, o que que seria isso, né? Como o RubDFI agora é uma realidade para os escritórios contábeis, a gente está criando novas formas de auditar os lançamentos. Então, quando a gente sincroniza as duplicatas, né, com o Hub, agora a gente criou uma nova auditoria própria para o Hub. Então, se, por exemplo, ele foi no Hub, achou a nota, trouxe as duplicatas, ele vai também verificar se o valor contábil que veio do arquivo Sintegra do seu cliente ou SPED do seu cliente com o valor contábil coincide com o valor contábil que está dentro do XML. Ou seja, se eu vier aqui, por exemplo, pegar essa nota e colocar aqui que ela, na verdade, tem R$ 22 apenas, a gente colocou o valor contábil dessa nota, que agora é diferente do valor total da nota fiscal lá no XML. Então, se a gente sincronizar de novo aqui o documento com o Hub DFE, o que que vai acontecer aqui? Ele vai conseguir apontar para você que o seu cliente provavelmente não lançou corretamente esse documento. Porque, se a gente olhar aqui agora, ó, ficou em vermelho. Ou seja, existe uma pendência do lançamento realizado aqui no livro com o XML que está no Hub DFE. Então, agora a gente agregou mais funcionalidades ao processo, que seria o quê?
a gente, além de trazer a chave de acesso, situação e as duplicatas dessa nota, a gente agora consegue também criar uma auditoria básica aqui para fazer todo o processo de conferência de valores, né, para com o Hub DFE. Perfeito? Vou fechar aqui então, voltando lá para a última alteração da versão. Transmissão do evento de NFE, pedido de prorrogação. Bom, saiu uma nota técnica 2015.001, ela saiu uma atualização dela, a versão 1.3 dela, onde foi instituído, né, para o estado de Minas e São Paulo a opção do pedido de prorrogação do ICMS para nós cais de remessa retorno. Então, quando você emite a nota, né, você chega aos 180 dias, né, previstos em legislação para suspensão do ICMS, você precisa me mandar agora um evento para a Receita Federal, colocando com que essa nota você defina um evento que vai estar justificando a prorrogação de mais 180 dias para esse documento. Então você vai vincular um evento. O evento pode ser prorrogação de primeiro prazo, de segundo prazo, ou cancelando o pedido de prorrogação. A Receita então precisa agora notificar. Então, Minas Gerais e São Paulo estar agora habilitados para esse novo evento da Receita Federal, onde você vai colocando a chave de acesso, você vai registrar esse evento vinculado a ela, pedindo mais um prazo de prorrogação para mais 180 dias, né? Numa primeira oportunidade e até numa segunda oportunidade, tá bom? Então, caso alguém queira estudar um pouco mais e ver a respeito, seria a nota técnica de 2015.0001. Agora, no módulo Tributos Federais, teremos as seguintes mudanças para a versão 214.00. A primeira delas é que houve uma mudança no layout da exportação para DCTF mensal, onde a Receita Federal fez uma divulgação da liberação da versão da DCTF versão 3.8. Essa versão ela é necessária para poder fazer a confissão das cotas do Imposto de Renda e Contribuição Social referente apenas ao quarto trimestre de 2024. Então, para isso, né, a DataC precisou se adaptar, né, a essas mudanças de layout para a geração dessas informações, mas dentro do sistema, né, o local para exportação da DCTF continua o mesmo, apenas a gente adaptou o layout a essa nova exigência do fisco. Então, né, a estrutura continua a mesma, porém o resultado do arquivo, né, gerado para exportação da DCTF foi feito algumas pequenas alterações para adequação ao processo. Voltando aqui à tela de versão, a próxima opção é em relação ao MIT. Foi colocada uma opção dentro da geração do MIT, onde algumas informações de receita de DARF existentes não deverão, né, ser enviadas ao MIT, porque não faz parte do contexto do projeto. Então, para isso, a DataC acrescentou dentro dos códigos de receita DARF uma coluna chamada exportação MIT. Então, por exemplo, esse código aqui, 220301, é um código para recolhimento de DARF para pagamento de multa em atraso nas entregas dos SPEDs, né, FD contribuições e tudo mais. Então, é possível agora que esse código, ou qualquer outro código, seja alterado e marcado dentro dele para que, ao invés de exportar para o DCTF, né, MIT, a gente deixe de considerar ele na hora de gerar o arquivo JSON. Então, basta você fazer a desmarcação desse campo, que aí sim, ao gerar o arquivo JSON novamente do MIT, esses códigos de recolhimento, que por mais que estejam no controle de guias, né, não vão mais ser relacionados dentro do arquivo para importação dentro do portal do ECAC. Bom, o próximo item seria relacionado à questão da apuração do Simples Nacional, integra contador, né, apenas, para o regime caixa, né, ou competência. Bom, é uma questão muito pedida, né, então, para os nossos clientes que trabalham com regime caixa na apuração do Simples Nacional. Então, dentro da apuração agora do nosso Simples Nacional, a gente vai poder encontrar uma forma de se identificar qual regime de apuração, se é competência, como até então a gente só trabalhava com regime competência, né? Ou então com regime caixa. O que que muda nessa opção? Por enquanto, a gente só habilitou esse recurso para que a gente consiga transmitir as informações, né, digitadas manualmente a serem enviada ao Integra Contador. Então, sim, essa opção de caixa,
ela não vai permitir que você faça a integração dos documentos, dos valores do livro para o sistema Tributos Federais, apuração do Simples, mas irá permitir para aqueles clientes que fazem o envio para o Integra Contador que possa já fazer valer essa opção. Os próximos passos seria fazer com que esta opção, né, seja possível ser integrada às notas fiscais já à vista do livro de fiscais, aos registros duplicatas do livro fiscal e algum tipo de receita, né, proveniente, né, do regime caixa. Então, em próximas versões futuras, a gente vai poder também trazer a integração do livro fiscal para esse recurso da opção do livro caixa. Bom, voltando nas versões aqui, a gente tem agora a opção, né, do FD Contribuições, onde quando um fornecedor, né, um cliente, a ser declarado no registro 0150, ele é fora do Brasil, né, o código BGL era obrigatório, o usuário tinha que ficar preenchendo. Agora não, né? Da mesma forma que o SPED CMSPI também foi adaptado, o FD Contribuições também agora não tem mais a necessidade de identificar o código 99999 para exportações e importações. A gente já coloca o código do participante BGE como sendo o código definido pelo layout. No módulo contabilidade, teremos as seguintes alterações para a versão 214.00. A primeira delas é a exportação do SPED contábil, onde existe um erro acontecendo para grande volume de dados. Só explicando, né, quando você faz a exportação do SPED contábil dentro do sistema DataC, e a sua empresa possui um grande volume, né, onde existe mais de 100 mil lançamentos, por exemplo, né, do arquivo a ser gerado, muitas vezes o computador do usuário não consegue processar todos esses dados de uma única vez. Então, para isso, a gente deixou essa opção disponível, para que quando desse memória insuficiente, você pudesse marcar essa opção aqui, para que o sistema comece a gravar esses dados de maneira, né, sequencial no banco de dados, e só no final que ele pegue esses dados e grave no arquivo texto, evitando assim a memória insuficiente na geração. Tá? Isso aqui é um cenário bem específico. O que estava acontecendo é que nas versões anteriores, estava, mesmo com isso aqui sendo marcado, ainda assim estava gerando erro na geração de grandes volumes. Então agora, né, caso você tenha necessidade, tá, não é preciso marcar isso aqui sempre. O sistema já está agora conseguindo gerenciar esse arquivo de grande volume, tá bom? Então foi uma correção pontual que a gente realizou no SPED contábil. Voltando aqui para outra alteração, diz respeito à questão de você agora poder permitir, dentro do controle de competência, gerar, né, novas competências sem necessariamente ter um ano e um mês anterior finalizado. Vou demonstrar aqui da seguinte forma: se a gente vier aqui em lançamentos, encerramento da competência, eu deixei aqui o ano de 2023, né, como sendo o dezembro, última competência gerada, né, finalizada. Então pode acontecer que às vezes o cliente saiu do escritório, né, e retornou depois de um ano, ou então por algum outro motivo, né, a gente não precisa criar o 2024. Então eu já quero agora criar automaticamente o 2025, né, janeiro de 2025. O sistema não permitia que fizesse isso, eu tinha que criar todos os meses até chegar na competência que você precisa gerar. Então agora não, agora a gente desbloqueou a opção de você clicar em novo e informar aqui o janeiro de 2025, sem necessariamente ter o dezembro de 2024 preenchido. Então a gente vai poder fazer esse preenchimento, né, sem necessariamente ter todo o período anterior desenvolvido. Então, dessa forma, a gente vai poder ter esse intervalo, né? Porque ele vai pegar o saldo final em dezembro de 23 e trabalhar ele como saldo inicial em janeiro de 25. Beleza? Foi uma alteração também pontual também para esses cenários de reescrita contábil ser reiniciada, né? Sem necessariamente ter que fazer um determinado ano calendário. No módulo livro caixa, foi implementada as seguintes mudanças para a versão 214.00. Opção de importação dos lançamentos livro caixa provenientes do módulo folha de pagamento web. Para aqueles clientes que já estão, né, utilizando, né, a opção do módulo de folha de pagamento web, recém-implementado pela DataC, é possível agora fazer a importação desse movimento gerado pelo sistema web para o nosso sistema de livro caixa. Para isso, né, inicialmente você precisa configurar o sistema de livro caixa em sistema, configuração, sistema, plataforma DataC Web
é necessário que esteja aqui primeiro preenchido a questões de integração com a plataforma da Folha Web, colocando e-mail, senha, né, e o ambiente. Isso aqui você pode ver diretamente com a nossa equipe, né, do atendimento da DataC. Após configurar esses parâmetros, o que vai ser feito? Você vai poder vir aqui em conexões, importação, folha de pagamento web novo. Nesse processo, né, a gente vai repetir o que já é feito hoje com a folha tradicional. Então, você vai definir o período de importação desses fatos geradores, fazer o carregamento das informações, né, e depois, consequentemente, fazer a gravação desses dados. Simples assim, né, não se mantém o processo. Tá bom? Agradeço vocês aí pela parceria e vamos agora tentar manter esse modelo de liberação de versão em vídeo para poder ficar um pouco mais claro para os usuários a partir de agora. Obrigado, até a próxima.